Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Quando nós viemos a Dourados, na década de 60, eu tenho um momento que mexe muito com o meu coração. O meu pai veio para Dourados para conhecer a cidade, para conhecer a rádio que ele já estava negociando. E depois ele voltou, nós morávamos em Presidente Prudente, nós somos do interior de São Paulo, né? Eu nasci em Indiana e na época eu, minha mãe e meus irmãos estávamos em Presidente Prudente e meu pai veio para cá. O radialista Jorge Antônio Salomão veio conhecer a Rádio Clube de Dourados, que ele estava em negociação através de um sócio que morava em Presidente Prudente. E na época de Presidente Prudente até Dourados, a gente levava 3, 4 dias de viagem. E aí foi uma mudança assim, muito brusca para a família, né? Porque Presidente Prudente era uma cidade que oferecia muitas condições, né, favoráveis de escola, de vida. A minha mãe na época era funcionária pública, né? O meu pai era gerente de uma cadeia de emissoras de rádio. Então seria para nós uma mudança muito grande. Mas um dos fatos marcantes, né, que mexe realmente com a minha saudade, com o meu coração, foi uma frase da minha mãe. Nós estávamos no caminho e olhando a paisagem, né, porque na época o Mato Grosso era belíssimo, né, com mata nativa e tudo mais. E a minha mãe comentou, depois que a gente decidiu mudar para cá, ela falou assim, isso ela repetiu por muitos anos, até para os nossos familiares. Minha mãe, Maria Salomão, vinda do interior de São Paulo, né, disse que a paisagem que nós teríamos era uma das mais lindas do mundo, que o pôr do sol de Dourados a convenceu a vir para cá e trazer a sua família. Então, essa natureza que nos encanta faz parte da nossa vida. Nós temos aqui em Dourados noites de luar que são mais lindas até que numa praia, porque eu acredito que é por esse horizonte imenso que a gente tem. Então, isso tudo mexeu com a nossa vontade, com o nosso imaginário, e o que essa cidade oferece para as pessoas que chegam é o acolhimento. Nós fomos muito bem acolhidos aqui. Eu lembro de uma história que meu pai contava muito, quando ele veio já para instalar a rádio, ele que contava, era uma coisa muito engraçada. Meu pai, ele além de ser um tremendo, né, radialista, jornalista, ele tinha uma narrativa muito interessante. Ele juntava a família, juntava os amigos e contava de uma maneira fantástica. Parecia que você estava vendo um filme na sua frente. E ele dizia, né, que quando ele chegou aqui, ele chegou pela Avenida Marcelino Pires, parou na frente de uma farmácia, em frente à praça, e conversou com um senhor que estava sentado na porta da farmácia. E quando ele conversou com essa pessoa, ele decidiu vir para Dourados. Ele foi muito bem acolhido. Essa pessoa é um dos pioneiros aqui, que é o Arnulfo Fioravante, o seu gaúcho. Estava sentado na porta da farmácia. E aí a gente já começou a conhecer. Meu pai veio, né? Ele dizia que chegou aqui com os meninos, uma Kombi e algum equipamento. E aí o seu gaúcho já explicou algumas coisas para ele, já foi mostrando como é que era a cidade, foi orientando. E aí ele foi conhecer a rádio, ver as instalações. Então, a gente tem uma história de acolhimento muito bonita. A nossa família foi acolhida em Dourados. Então, o povo douradense, o povo que veio para cá, o povo que já estava aqui, ele é acolhedor e é assim até hoje. A gente percebe isso. Isso é diferença dos outros locais que a gente tem notícia e tudo mais, que as pessoas são muito fechadas. Em Dourados, as pessoas acreditavam nas pessoas. E eu acredito que até hoje isso aconteça. Quando o meu pai veio para Dourados, né, Jorge Antônio Salomão, gerente lá da Rádio Piratininga, em Presidente Prudente,
ele manteve contato com um dos sócios da Rádio Clube de Dourados. A Rádio Clube de Dourados, ela foi criada, o estatuto, o primeiro contrato da rádio, ele é de 1952. Eram 2 sócios, era o Jacques Brunini e o Carlos Brunini. O Carlos Brunini era de Prudente, e foi em Presidente Prudente que meu pai conheceu o Carlos. Aí ele veio para cá em 1963, com essa Kombi que eu falei, com os meninos, esses meninos, meus irmãos, mais uns locutores, mais umas pessoas que vieram junto com ele, que ele trouxe a equipe para cá para ver se já ia ficar. E ficou. Ele veio em 1963, a rádio estava instalada, mas desativada, ela entrou no ar em 1957, aí ela ficou um período fora do ar. Quando meu pai veio, ela estava fora do ar. Ela funcionava num estúdio na Rua Paraná. A Rua Paraná é hoje a Joaquim Teixeira Alves, do lado do antigo Clube Social. Era uma casinha que tinha ali, a rádio funcionava ali. Aí, quando ele veio, ele já fez a mudança dos estúdios para um prédio chamado Edifício Santa Rita. O Edifício Santa Rita ficava localizado entre a Presidente Vargas e a Marcelino Pires, onde hoje é o HSBC. Do lado tinha um cinema, também chamado Cine Santa Rita, que estava desativado, e meu pai colocou a rádio nesse edifício Santa Rita. Era um prédio de 3 andares, que todo mundo falava que ele ia cair. Ele era assim, inclinado para frente. E eu, quando criança, né, nas primeiras vezes que vinha, eu achava ele assustador, né, que na época a energia era de motor, né, tipo 10 horas da noite já desligava, tinha aqueles sinais, piscava a energia 3 vezes, aí desligava. Eu tinha uma paura daquele prédio que você não imagina. Então, esse prédio ficou uns anos ali, nós viemos para cá em 1966. Eu falo, eu, minha mãe e os meus irmãos já tinham vindo com meu pai. Aí depois, em 66, viemos eu e minha mãe. Então ele instalou a rádio, aí ele já tinha mudado de prédio, já foi para Ciro Melo, ele comprou uma parte de chácara na Ciro Melo e instalou a rádio na Ciro Melo. E nós viemos em 66. Mas nessas indas e vindas, a gente foi criando um laço de amizade com muitas pessoas e muitas famílias que já estavam aqui. Então, isso proporcionou que quando eu e minha mãe chegássemos aqui, a gente já tinha um clima de muita amizade para nós. A Rádio Clube de Dourados, ela tem muita história para contar, né? Há 58 anos no ar, desde o início, sob a direção do Jorge Antônio Salomão. E aí, o meu pai, ele era essa figura fantástica que muita gente lembra dele. Ele criou um programa chamado A Bronca, na época. E para as pessoas era uma coisa fantástica, porque ele era muito eloquente, ele falava muita verdade, ele não tinha medo. E ele foi criando, né, um conhecimento muito grande com esse programa dentro da comunidade. Foi uma sacudida na cidade, né? Na época já tinha o jornal Progresso, né? E veio a rádio para somar com a imprensa daqui, que o que nós tínhamos de imprensa era o Progresso. E ele deu uma sacudida na cidade, na vida da cidade. Então tudo convergia para o rádio. E nós tínhamos, assim, programas de utilidade pública muito interessantes, que ficaram no ar por muito tempo. Então, a rádio, além de ser esse veículo de levar notícia, de levar música, era um veículo de comunicação. Nós tínhamos um programa chamado Mini Recados, que ficou no ar por anos a fio. E o Mini Recados, ele era muito interessante. Eu tenho até alguns recadinhos que eu guardei, porque eu tenho na minha mente de criar um museu da rádio, eu tenho muitos documentos e tal. Como é que funcionava o Mini Recados? O programa era muito legal, ele tinha uma edição no período matutino, 6 da manhã, e ao meio-dia. E aí vinham uns recadinhos tipo assim. Eu lembro de muita coisa, mas alguns marcaram a gente.
Atenção, bolicho queimado. Atenção, senhor João. A dona Maria manda avisar que descansou. Mãe e filha passam bem. Então, a dona Maria teve nenê, ela e a filhinha passavam bem. Era para avisar o seu João no bolicho queimado. Para quem não lembra onde era o bolicho queimado é aqui no caminho para Vila Vargas, mais ou menos aonde fica a polícia rodoviária. Então, os avisos assim para a zona rural vinham muito interessantes. As pessoas se comunicavam com a rádio e todo mundo sintonizava. A rádio tinha uma audiência fantástica, fantástica. E isso mudou a vida das pessoas. E esse jeito, né, do radialista Jorge Antônio de falar, irreverência, a verdade, marcou a vida de muita gente. Essa semana, uma amiga conversou comigo, ela estava na fila do banco. Ela me ligou, falou: Beth, eu ouvi uma coisa tão interessante. Eu falei: o que você ouviu? Ela falou: eu ouvi 2 senhores falando do seu pai. Eu falei: mas quem que estavam falando do meu pai? Eles falaram assim: se o Jorge Antônio tivesse aqui, isso não estava acontecendo, porque ele falava a verdade mesmo. Ele falava, e como ela falou para mim, né, eles comentando na fila do banco, ele metia a boca, ele não tinha medo. Era alguma coisa, algum fato que aconteceu. Então, mas ele falava de uma maneira muito dele mesmo, de colocar. E aí um dos senhores que estava na fila falou assim: ele falava, tá valendo. Depois, né, do programa Bronca, ele, né, participou da vida política do município e tal. E nos últimos anos de vida ele tinha um programa chamado Falando Sério, que era o tipo da Bronca, mas ele maneirava mais um pouquinho, sabe? Ele levava, mas ele era jornalístico, tinha os comentários dele, e ele sempre despedia, né, com essa frasezinha, tá valendo, e sempre muito comunicativo. Era uma figura, ele era uma figura. Com esse sucesso todo que ele fez no rádio, ele arrumou algumas divergências com alguns políticos da época. Ele foi candidato a prefeito em 1969. Eu tenho até uma coisa, só que está pequenininho. É uma cópia reduzida do diploma dele. Ele foi eleito em 1969 para prefeito de Dourados, num mandato tampão de apenas 3 anos. Ele foi prefeito de 1970, quando ele tomou posse, até 1973. Ele, na época, né, tinha assim, muitas limitações na política, a experiência dele era como empresário, mas as pessoas que trabalharam com ele, que lembram dele como prefeito, comentam que ele foi uma pessoa extremamente honesta, muito correta, e fez o que ele podia ter feito na época, né? Ele, inclusive, realizou algumas obras na época de saneamento. Na época, eu lembro que ele começou uma negociação para se criar o primeiro mercado de Dourados. Eu lembro disso, eu lembro da construção de alguns pontos de táxis que na época precisavam. Algumas outras coisas que ele fez, mas ele tinha um relacionamento muito aberto com a comunidade e com os funcionários, isso eu lembro bem. Aí depois ele quis continuar na vida pública. Até uma época ele foi candidato a deputado estadual, deputado federal, e eu tenho guardado aqui, olha, um santinho, que ele foi candidato a deputado estadual. Ele não conseguiu se eleger, mas na época ele foi candidato, depois ele foi candidato a deputado federal, mas o negócio dele era o rádio. A vida política era uma coisa que ele gostava muito, né? A minha família é no interior de São Paulo, em Indiana, tinha assim uma relação forte com a política, tive tio prefeito, vereador, ele gostava da vida política, mas o forte dele mesmo era o rádio, o foco dele era esse. A Rádio Clube, ela foi marcante em vários momentos da sua existência.
né? Inclusive trabalhou com profissionais maravilhosos que hoje estão aí no mercado. Até hoje tem muita gente que passou pela rádio. Eu acho que isso marcou a vida de muita gente. Mas eu lembro de fatos muito interessantes que marcaram a história da rádio, a história de pessoas e até a história do estado do Mato Grosso na época. Eu lembro, e muitas pessoas vão lembrar também, de uma enchente que aconteceu em Porto Murtinho e foi feita uma campanha muito grande para os desabrigados de Porto Murtinho, que foram toneladas e toneladas de alimento, de roupas. Eu lembro na época que os caminhões estacionavam no pátio da rádio e a gente ajudava a embalar. A comunidade douradense foi para a rádio ajudar. Então, isso marcou muito a vida de muita gente, inclusive a minha, porque eu era pequena e eu via aquela movimentação e eu via meu pai falando no rádio, chegou mais um pacote de arroz de tal lugar, chegou um saco de feijão de tal lugar, ele falava e ele pedia. Essa campanha de Porto Murtinho, eu me lembro que foram muitos caminhões para Porto Murtinho, muitos caminhões. E eu me lembro de uma outra campanha que ele fez, que foi em 1974. Essa foi para Cuiabá. Cuiabá teve uma enchente muito grande. O governador na época era o José Fragelli. E eu lembro que essa campanha de Cuiabá, ele conseguiu juntar 6 caminhões de alimentos, de roupas e tal. Você sabe que eu trouxe até, para vocês darem uma olhadinha, num documento. Esse documento é original do governador do estado da época, o governador José Fragelli, agradecendo o empenho do radialista Jorge Antônio Salomão em ajudar os desabrigados na cheia dos rios em Cuiabá. Então, esses fatos marcavam a vida das pessoas, marcavam a vida do estado, né? Um radialista daqui de Dourados tinha o poder da comunicação de fazer essa arrecadação. Isso ele fazia também aqui com as coisas da cidade. Às vezes as pessoas precisavam ou de uma cadeira de roda, uma casa que pegou fogo. Ele ajudou muitas pessoas direta e indiretamente com o seu trabalho no rádio, com aquela sua voz maravilhosa, com a sua eloquência potente, ajudando as pessoas. Então eu acho que isso marcou muito a história do rádio. E ele também marcou a vida de muita gente, ensinando o dom de falar, o dom de se doar. O meu pai tinha uma relação de amor com Dourados. Ele tinha uma relação de carinho com as pessoas. Quem conheceu e quem conviveu com ele sabe do amor que ele tinha por essa cidade. Essa cidade se tornou a nossa vida, né? A vida dele. Ele era assim um homem muito apaixonado pelas causas com as quais ele se envolvia. E ele tinha uma maneira de tratar as pessoas muito carinhosa. Então, como é que eu posso definir a relação do radialista com a cidade de Dourados? Como uma relação de amor. Até os últimos momentos da vida dele, porque ele ficou no ar, no programa Falando Sério, até 3 meses antes dele falecer. Então, ele gostava do trabalho, ele gostava da cidade, ele gostava das pessoas. Meu pai faleceu em maio de 2004. E até o mês de fevereiro, ele ia na rádio. Era a paixão da vida dele, era aquela rádio. O amor da vida dele era a rádio, os seus ouvintes, o seu equipamento, né? Você viu aqui o estado de conservação. A gente tem aí equipamentos super antigos funcionando até hoje, né? Nós temos um transmissor aí que tem mais de 40 anos e funciona, que é uma maravilha, porque a rádio está no ar. Então, ele tinha uma dedicação muito grande ao trabalho. Ele tinha isso e era uma coisa muito linda da parte dele. Então, para definir bem isso, ele tinha uma relação de amor com Dourados, seus ouvintes, seu trabalho e, evidente, com a sua família, que ele amava muito. Esse daqui é um dos microfones que ele tinha, que ele mais tinha carinho. Ele usava esse microfone em transmissões assim muito especiais,
quando tinha algum evento, né? Uma vez veio o presidente da República, ele usou. O microfone funciona até hoje, é uma relíquia que a gente tem, e ele carregou isso aqui por muitos anos. Nos eventos especiais, ele usava isso aqui. Então, isso daqui também vai para o museu. Ele usava nas ocasiões especiais. É guardadinho com muito carinho, assim como muitas peças da Rádio Clube, gravadores. A gente tem ainda um pouco de disco de vinil, disco de acetato. O acetato é aquele mais grosso, né? E a gente tem jingles de publicidade. Eu tenho assim uma série de coisas no arquivo da Rádio Clube, que existe essa pretensão mesmo da gente estar criando um museu da Rádio Clube. Eu perdi o chão. Eu perdi o chão literalmente, porque o meu pai, ele tinha uma função muito especial na minha vida. O meu pai, ele era meu amigo, ele era meu pai, ele era meu mestre. E a gente tinha um relacionamento muito lindo. Brigávamos também, né? Porque muito parecidos os dois. Mas com o falecimento dele eu perdi o chão. Às vezes até eu dou umas brigadinhas com ele, por que você me deixou aqui, né? Porque ele me orientava muito na vida pessoal, na vida profissional. O meu pai foi maravilhoso com os meus filhos. Meus filhos e os meus 2 netos mais velhos têm uma lembrança muito linda dele. O meu netinho mais velho fala do avô dele com admiração, porque nós admirávamos o meu pai. Aí eu não pude sentir muito a dor, não. Eu tive que encarar a rádio, encarar a viuvez da minha mãe, assumir a família, assumir os negócios. E lembrar muito dos conselhos que ele me dava. Que ele me dava conselho, muito. Ele era meu amigo. E com isso eu consegui devagarzinho ir organizando as coisas, organizando a vida, organizando a rádio, porque ele era o âncora da rádio. A Rádio Clube de Dourados tinha um âncora chamado Jorge Antônio Salomão. Era ele. Aí tive que segurar a onda toda, porque não é fácil, né? Então, quem tem um negócio familiar sabe que não é muito fácil quando a cabeça do negócio não está ali. Então, às vezes, você acha que está preparado para assumir, que você vai fazer, que você vai ser igual. Nada disso. A cabeça dele era uma, a minha era outra, o momento era outro, né? Aí o que aconteceu? A nossa rádio é uma rádio AM, né? E o momento já era de rádio FM, então a gente sentiu algumas dificuldades no mercado. Isso acontece. Mas coragem nunca faltou, vontade para trabalhar nunca faltou e nós estamos aí, né? A Rádio Clube de Dourados já entrou com seu pedido de migração, junto com mais 1.500 radiodifusores no Brasil, migrar de AM para FM, nós estamos nesse processo, junto com todos, e eu acredito que o sonho do meu pai de ter uma rádio FM em Dourados vai ser concretizado, porque ele, durante a trajetória dele como radialista, ele também fundou outras rádios em outras cidades. Isso, depois ele teve o apoio dos meus irmãos e ele fundou outras rádios. Mas em Dourados ele sonhava em ter uma FM e esse sonho eu acho que em breve vai ser realizado. Estamos aí na luta, vamos ver. Como que eu fui introduzida no rádio? Na década de 80, eu estava conversando com meu pai, refazendo a minha vida pessoal e nós dois estávamos pensando como que eu podia colaborar na Rádio Clube. E trocando ideia do que poderia ser feito, abriu a porta do escritório um locutor maravilhoso que a gente tinha na época, chamado Lorimar Neto. Ele abriu a porta do escritório e falou para meu pai: ô paizão, chamava meu pai de paizão, né? Todo mundo achava, velho Jorge, paizão. Ô paizão, ela tem que ser a Beth Balanço. Meu pai olhou para ele,
olhou para mim e falou, que é Bete Balanço? Ele falou, Bete Balanço está na moda. Vamos fazer o programa Bete Balanço, ela vai ser a Bete Balanço. No dia seguinte, eu era Bete Balanço. Aí um programa de variedade, né? Eu sempre gostei muito de música, sempre fui muito ligada, eu tenho as minhas preferências, gosto de rock. E ali começamos com esse programa de variedade, o programa cresceu. Um ano depois eu era líder de audiência, comecei a fazer até eventos na cidade que lotavam, todos os eventos que eu ia participar, lotava, muito comunicativa, né? Eu acho que eu tenho essa facilidade de conversar e eu era muito solta no ar. Eu lembro até que o Edgar Martins, né, que na época também teve uma passagem pela rádio, falou, vou ensinar você a falar, vamos descontrair, vamos entrar no estúdio. E aí o que aconteceu? Quem estava na rádio me apoiou muito, os locutores que já estavam ali, aí me ajudaram a produzir, me ajudaram na escolha musical. Eu lembro que o Albino, na época, me dava muitas dicas, Albino Mendes, que na época era locutor, já estava na rádio, ele me ajudou muito na questão musical, me ensinou muita coisa que ele sabia. Então, eu tive dentro da rádio um ambiente muito favorável para ser a Bete Balanço. E a cidade me acolheu também como Bete Balanço. Eu fiquei no ar muitos anos, né? Aí, depois, as situações foram mudando e tal, mas o microfone me chama. Eu tenho uma vontade muito grande de voltar para o microfone diariamente, de estar nativa novamente. É uma coisa que eu gosto muito. Como que eu defino a Bete Balanço? Paixões da minha vida. Um beijão para vocês. Isso era todo dia. Era uma coisa muito boa. Paixões da minha vida. E tinha assim... uma coisa muito gostosa, muito leve, sabe, na época. E sabe que eu acho que isso me ajudou a construir uma pessoa. Essa interatividade do rádio despertou em mim uma pessoa que estava adormecida, que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim essa questão toda de me comunicar, esse meu amor crescente pelo rádio, esse meu amor por essa coisa que o rádio permite, né? Nós estamos aqui na televisão, a televisão é um meio de comunicação fantástico, maravilhoso, gosto, mas o rádio ele é envolvente, porque a resposta ela é muito rápida. Né? Mesmo você estando sozinho dentro de um estúdio, você sente que o mundo inteiro está ligado em você, está falando com você, e isso te deixa muito à vontade para se soltar, para falar, para se comunicar. É muito interessante o rádio, é um veículo de comunicação maravilhoso. O que a Bete Balanço deixou para Bete Salomão? Uma história de vida, uma lição de vida e um amor muito grande pelo rádio, pela música e um respeito imenso pelo teu ouvinte. Porque o ouvinte é o que faz você. Você tem que respeitar a pessoa que está te ouvindo. E isso, muitas vezes, a gente não consegue. Eu faço uma definição do nosso mundo de hoje. O nosso mundo de hoje tem muito ruído. É ruído, 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 ruído. O nosso mundo ele é visual e auditivo. Então, se você não dá uma paradinha para ouvir a resposta do outro, às vezes você não ouve nem teu próprio coração. Então, a Bete Balanço me ensinou, além de falar, a ouvir. Isso é muito importante. Carrego isso até hoje. Às vezes eu não consigo ouvir, não, na hora, né? Mas eu paro e presto atenção no que alguém me disse. Isso foi o rádio que me ensinou. Acho a cidade hoje extremamente pujante, uma cidade que tem um desenvolvimento econômico que chega a surpreender nós próprios que moramos aqui há tantos anos. Gosto de Dourados, vivo em Dourados há mais de 50 anos e gostaria de continuar nessa cidade que nos acolheu com tanto carinho. Valorizar memórias é
manter viva a nossa trajetória. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.